Olá, queridos, graça e paz. Eu estou aqui com muita alegria para compartilhar com vocês sobre os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Gênesis, neste devocional diário Rema. Eu quero, nesse momento, falar um pouco do contexto destes capítulos, onde fala sobre a vida de Esaú e do seu irmão Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Quando nós observamos no capítulo 25, Isaac já com 40 anos, ora a Deus e a madre da sua esposa Rebeca é aberta e de repente ela tem 2 filhos na sua barriga. Esses filhos, à luz da palavra, começam a brigar no seu ventre, ela começa a ficar inquieta, incomodada, vai orar ao Senhor sobre aquilo, o que significa aquele desconforto na barriga dela e de repente o Senhor fala para ela o destino, aquilo que está preparado para os seus 2 filhos. E o Senhor já fala no ventre dela que o menor iria governar sobre o maior e que seriam ali 2 nações distintas. Quando essas crianças nascem, a Bíblia refere que o pai Isaac amava mais a Esaú e a mãe Rebeca amava mais a Jacó. Quando nós vamos ver o contexto dentro desse capítulo 26, nós vemos que Esaú se tornou um caçador perito e Jacó se tornou mais doméstico, mais caseiro. E dentro deste contexto, nós começamos a observar que a inspiração do Senhor para esse tema, para aquilo que nós estamos observando aqui qual o preço, qual o valor da sua posição em Deus. Veja que Esaú nasceu primeiro e foi dado esse nome de Esaú por causa da sua textura da pele, com muitos pelos também, então deu-se a ele o nome Esaú. E Jacó, porque veio agarrado ao calcanhar do seu irmão, que significa exatamente o nome dele, o contexto de estar apegado ao calcanhar do irmão, por isso o nome Jacó. Dentro desse contexto, nós vemos que parece que Deus foi quem preparou tudo aquilo que estava sugerido para acontecer na vida deles, mas o desenvolvimento da história, como eles procederam, nós podemos perceber que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Na verdade, o projeto divino era que dentro da forma de Deus trabalhar, nos modos operantes de Deus, Jacó iria ter verdadeiramente aquela posição diante do Senhor. Por quê? Porque Deus já conhece a história desde o final, por isso que Deus relatou isso. Mas quando nós vemos Esaú, que era caçador, que sabia cozinhar, que tinha experiência de saber lidar com a caça, a Bíblia diz que ele chega um dia da caça e encontra-se com bastante fome, e Jacó havia feito um guisado, tinha feito uma comida muito saborosa, e ele pega aquele momento de fraqueza pelo estômago, e começa a dizer: me dá de comida, me dá esse prato, me dá esse alimento para comer. E aí Jacó aproveita aquela oportunidade e faz uma proposta para ele e diz: olha, eu até te dou esse alimento, mas se você me der o direito da primogenitura, porque como Esaú nasceu primeiro, como primogênito, a Bíblia descreve claramente, inclusive no livro de Deuteronômios, que o primogênito ele tinha porção dobrada da herança, ele tinha o respeito da família como sacerdote da casa, iria realmente ser aquele que iria governar a família, os seus irmãos, iria ser um instrumento para ser uma liderança dentro da família. E nós vemos que essa posição tão nobre, tão importante da primogenitura, por causa de um prato de alimento, nós vemos que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E aí nós terminamos o capítulo 26 dentro desse cenário. As crianças já haviam nascido e aí Jacó já havia comprado o direito de primogenitura. No capítulo 26 nós vemos Isaac fazendo um pacto com Alimeleque e aí eles fazem aquele acordo para que nenhum vá guerrear contra o outro e não é o objeto desse estudo, não é o mais importante que nós queremos evidenciar. E aí quando chegamos no capítulo 27, nós vemos Isaac já na sua velhice. A Bíblia descreve que ele já estava sem poder mais ver, ou seja, já estava cego. E havia 2 características nos irmãos. Como eu falei do início, Esaú nasceu muito peludo e por ele viver caçando, ele tinha um cheiro próprio, um cheiro de caçador, um cheiro de mato, um cheiro de... Enfim, quando
Isaac já está percebendo que os seus dias estão encurtados, próximo da sua partida, ele chama Esaú e diz: meu filho, eu não sei o dia que vou morrer, mas eu quero liberar as bênçãos para você da primogenitura. Eu quero abençoar você. Agora eu queria que você fizesse para mim um alimento, fizesse um guisado daqueles que eu gosto. E aí de repente Esaú sai para caçar, para trazer esse alimento, só que Rebeca escuta Isaac fazendo essa promessa para Esaú e chama Jacó e diz: meu filho, vá ali nas nossas crias, nas crias que estão guardadas, e você vai pegar um carneiro e traga para mim, porque eu vou fazer o guisado, você vai apresentar ao seu pai. E aí ela faz aquela trama, vamos chamar assim, né, de armar aquela cilada para que Jacó se passasse pelo irmão Esaú, para dentro desse contexto receber a bênção do pai da primogenitura. Só que quando Rebeca arma essa situação, nós entendemos que de alguma forma já era o direito de Jacó, porque havia sido vendido por Esaú. E aí acontece que ele termina se passando mesmo pelo irmão. Se você meditar nesse capítulo, você vai entender o detalhe, não é, dessa narrativa, e você vai ver que termina sendo Jacó abençoado. Esaú depois vem requerer o seu direito, mas o próprio pai diz que não tem mais como haver essa mudança, porque ele já havia abençoado o irmão, e assim fica Jacó desfrutando do direito porque tinha sido abençoado, já estava no contexto daquilo que havia sido liberado para ele. E eu quero trazer exatamente esse norte para você, trazendo esse contexto de que nós hoje também podemos estar insensíveis, e por causa de coisas que nós mesmos podemos esperar ou resolver um pouco, ou não tornar comum aquilo que é sagrado, às vezes estamos negociando a nossa posição em Deus, porque em Cristo Jesus morreu como unigênito, ressuscitou como primogênito, nos colocou nessa posição juntamente com Ele, e nós somos filhos de Deus juntamente com Cristo. E hoje a posição que nós temos de irmãos de Jesus, e temos o mesmo direito que Jesus tem, todas as bênçãos, todas as promessas, e muitas vezes estamos negociando isso, tornando comum aquilo que é sagrado e negociando por causa de prazeres naturais, prazeres da carne, e muitas vezes estamos deixando de desfrutar daquilo que verdadeiramente era direito nosso por causa de uma negligência e por causa de uma quebra de princípio. Então fica essa observação, fica esse chamamento da parte do Senhor para que você não negocie a sua posição de filho de Deus, de herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para que você possa se firmar no Senhor, entendendo o que você tem, o que você pode e o que você é nele, para você continuar desfrutando daquilo que Deus já preparou para você. Deus abençoe sua vida e fique atento, compartilhe esse vídeo, divulgue nas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse devocional diário Rema, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.